Marcão. Bom, pessoal, bom dia. Acredito que o tema que a gente escolheu aí para a aula de hoje é um tema muito pertinente às unidades de terapia intensiva. Eu já tinha falado desse tema algumas vezes, até deu uma mudada na aula, né? Mas o mais importante nesses temas que a gente vai falar sobre monitorização hemodinâmica básica e avançada é que não existe uma unidade de terapia intensiva sem monitorização hemodinâmica. Não existe, aliás, um hospital sem monitorização. Vocês vão ver que a monitorização não é uma coisa do paciente somente crítico. Na verdade, ela nos dá o suporte e a suspeita clínica desse paciente. E é uma coisa que começou ali em 1628 com Harvey, né? Quando ele disse que existia um fluxo contínuo de sangue dentro de um circuito fechado, que ele chamou de sistema cardiovascular, né? Essa colocação mudou a história da medicina, né? Da fisiologia da medicina, né? Ele determina que o fluxo, né, é volume pelo tempo. O que a gente faz? Quando eu falo de monitorização hemodinâmica, eu penso em vários parâmetros. Muitas vezes eu penso que é interpretar dados, né? Monitorização hemodinâmica. Eu mesmo tenho uma brincadeira que eu faço muito, que eu fiz a terapia intensiva, eu fiz em São Paulo, e quando eu tive a primeira aula de monitorização hemodinâmica, a minha ideia de monitorização hemodinâmica era uma sala de hemodinâmica, né? Monitorização hemodinâmica seria medir pressão. E, na verdade, não era isso. Eu me surpreendi, né, e até faço uma brincadeira, quem me conhece aí, ou já assistiu alguma aula minha, eu falo assim que quando eu descobri o que era monitorização hemodinâmica com o Jaime, um médico lá em São Paulo, Dr. Jaime, foi a primeira vez que eu vi, numa sexta-feira à noite. Na verdade, a aula da residência e do internato, ela era feita no hospital que eu estava na sexta-feira à noite, ela era das 18 às 11. Uma sugestão, né, doutor Flávio, para os residentes. Aí ela era feita das 18 às 11, e quando ele deu essa aula, eu falei assim, nossa, matei gente demais na minha vida, porque eu descobri algumas coisas que eu não entendia, que era monitorização hemodinâmica básica. E, na verdade, quando eu falo de monitorização hemodinâmica, não tem nada a ver com monitorização, né? O que o organismo quer é energia. Ele tem uma fase de anaerobiose ou uma fase de aerobiose. Então, na verdade, o que ele quer produzir é ATP. O organismo não quer saber como nós vamos conseguir isso, ele vai sempre lutar por isso, a célula quer isso, né? Então, é o responsável pelo transporte, né, esse sangue, por isso que é importante entender a fisiologia, é responsável pelo transporte das células essenciais para o corpo, que é o oxigênio e a glicose, né? É uma das ferramentas mais importantes no manuseio dos pacientes críticos, né? E a perfusão e fluxo de oxigenação. Então, o oxigênio e a glicose são substratos essenciais para a célula manter dela o quê? A homeostase. Eu tenho que ter um conhecimento sempre disso, porque isso que vai interferir no meu conceito. Quando eu vejo o paciente, eu tenho que entender que ele tem uma célula que necessita de energia e necessita de oxigênio. Então, é isso que eu estou tentando tratar o tempo todo com a monitorização, com a hemodinâmica em si, com o fluxo, né, com a resposta cardiovascular, com o paciente em ventilação mecânica, tudo isso faz parte. Então, é importantíssimo que eu entenda a fisiologia e os termos hemodinâmicos, que é uma coisa muito simples. Eu não vou explicar a bomba cardíaca numa aula de cardiologistas, né, que eu passaria vergonha com certeza, mas em base essa a visão que nós temos hoje do que acontece na bomba cardíaca, né, que eu tenho que entender que a bomba cardíaca não tem nada de amor, não tem nada de paixão, né, ela é uma bomba d'água, se eu parar para pensar, é uma bomba d'água que está bombeando para todo o meu sistema e ele tem que funcionar perfeitamente. Então, eu tenho uma fisiologia de tudo isso, né? E o que é essa fisiologia de tudo isso? Eu tenho que lembrar que eu tenho que ter débito cardíaco,
que é o volume sistólico versus a frequência cardíaca. Eu digo que quem assiste a aula de monitorização hemodinâmica pensa que eu vou abrir uma aula e mostrar um mundo de monitor. Na verdade, é quase igual a aula de ventilação mecânica, né? Você se frustra, porque se você não souber a fisiologia do paciente, a fisiologia clínica de como funciona o sistema, eu não adianto olhar para o monitor que eu não vou entender o que ele está me dizendo, né? Então, o débito cardíaco é o volume sistólico versus a frequência cardíaca, que é componentes do volume sistólico, né? Porque a frequência cardíaca eu afiro ela por tempo, né? Ou pela palpação, ou pelo osciloscópio, né? Ou pela própria ausculta, mas eu tenho que saber como é que é esse volume sistólico. Ele é determinado ali pela pré-carga, né? Que é o estiramento do miócito. Eu tenho que lembrar que esse estiramento ao final da diástole é minha pré-carga, né? Esse volume, essa pressão diastólica final que determina o volume sistólico final ali, né? É importante para mim. Então, eu entendo que esse volume sistólico final vai me dar uma determinada pressão diastólica final, né? E essa complacência do coração é que essa capacidade de receber, né? Ela não é linear. Então, se eu tenho um coração que não tem as suas funções perfeitas, ele vai ter ou uma complacência diminuída ou uma complacência aumentada. Isso prejudica o meu volume sistólico. Eu tenho a pós-carga, né? A pós-carga que é aquela resistência ali da impedância, né, do ventrículo que tem para sair, né, a cada batimento cardíaco do volume. Ele tem uma relação inversa, a pós-carga tem uma relação inversa com o meu volume sistólico, isso interfere no meu débito cardíaco. A contratilidade ou inotropismo, né, que é a capacidade do encurtamento das fibras cardíacas, né, que impede as variações da pré-carga, interfere muito a contratilidade pelas catecolaminas, o sistema nervoso autônomo, né? A oxigenação do miocárdio, alterações metabólicas com acidemia. E se explica muito daquilo que a gente faz na terapia intensiva. Por que eu faço volume? Por que eu faço amina vasoativa? Por que eu me preocupo tanto se o paciente está oxigenando ou não? Né? Porque isso vai interferir no meu débito cardíaco. E eu parando para pensar se essa contração cardíaca, deixa eu só tirar daqui porque está atrapalhando. Se essa contração cardíaca é diretamente relacionada ao estiramento da fibra miocárdica, né? Ao final da diástole, esse estiramento sistólico da fibra, a pré-carga, é proporcional ao volume diastólico final do ventrículo. A isso a gente deu um nome, né, esse estiramento, que chama curva de Frankenstein, que todo mundo aqui conhece, e conhece muito bem, que é a contratilidade cardíaca explicada através das pressões. O que a fisiologia me diz? Que eu tenho que entender muito bem a pressão venosa central, né, que é a entrada nas cavidades cardíacas ventriculares, né, principalmente no meu coração direito, né, porque isso interfere na quantidade de volume que eu terei no meu débito cardíaco. Por isso, como eu não consigo aferir as pressões do coração esquerdo, eu tento aferir as pressões do coração direito. A pressão é o volume versus a resistência. Eu digo que quando eu ponho esse slide, normalmente eu expliquei quase tudo, né? Se eu faço volume quando o paciente está chocado, né, vamos dizer assim, e o choque ele é celular, né? Lembrando aquilo que a gente falou no começo, se eu faço volume, né, ou aumento a resistência através de aminas vasoativas, eu interfiro diretamente na pressão do paciente. Alguns conceitos são básicos, né, que a pressão arterial sistólica representa diretamente o volume sistólico, a quantidade do ventrículo esquerdo. A pressão arterial diastólica representa o tônus vascular sistêmico, que é a resistência vascular sistêmica, né? Lembrando que o conteúdo venoso o conteúdo venoso do organismo é muitas vezes maior do que o conteúdo arterial de sangue, né?
Então, as lesões arteriais nos impactam mais, mas quando eu uso alguma droga vasoativa, eu tenho que lembrar da parte venosa, né? Porque se eu não consigo a contratilidade, o sistema ele fica plégico, né? Eu não consigo alimentar o meu organismo com fluxo. A pressão arterial média representa a pressão arterial média de perfusão antes de atingir os capilares, né? Que é a pressão verdadeira, vamos dizer assim, do meu organismo, né? E a pressão de perfusão é relacionada ao volume sistólico. Então, o que a gente vem falando aqui até agora, que parece ser muito difícil, mas quando eu entendo a fisiologia básica, me torna tudo mais fácil, é que quando eu olho para o monitor, um monitor de artéria pulmonar, um monitor de PAM, na verdade eu estou falando sobre a fisiologia do organismo. Não é assim, a pressão está baixa e eu faço volume, eu tenho que ver se essa necessidade do organismo existe, né? Qual que é a causa desse choque, né? Que é definido como esse choque, né? Que é o distúrbio entre a oferta e o consumo de oxigênio pela célula. Então, se eu não tenho como consumir ou não tenho a oferta adequada de oxigênio, né, para a produção, e eu não tenho um substrato, né, que é a glicose, por isso que é tão importante, muitas vezes a gente passa ali no beira-leito e fala, o paciente está sem nutrição, está sem nutrição. Ou muitas vezes alguém passa lá e vê o Max trocando tudo por solução glicosada. Na verdade, ele está pensando nisso. Muitas vezes indiretamente, porque a gente vê aquele resultado imediato, mas na verdade, indiretamente, nós estamos pensando nessa homeostase. Quando eu penso nessa perfusão, eu penso em saturação venosa mista e saturação venosa central de oxigênio, que apesar de parecerem assim ser a mesma coisa, né, a saturação venosa, ela não há muita diferença entre a saturação venosa mista e a saturação venosa central de oxigênio. Alguns estudos diziam que isso no choque até inverte, né? Essa saturação na transição entre o consumo e a oferta. Né? Nos pacientes com choque, o lactato vai interferir diretamente nessa saturação. O consumo daquele oxigênio que eu oferto para o paciente e aquilo que eu extraio do paciente, que o organismo extrai de oxigênio oferecido, me dão essa saturação. Essa saturação no final ali da bomba, né, no final do sistema, ela tem muito a me dizer, porque ela fica ali entre o normal, entre 68% e 76%, né, quando a gente mede ali, principalmente nas cirurgias cardíacas, a gente vê muito isso, né? Interfere esse consumo, que eu sei se o organismo meu está respondendo ou não. Quando eu penso nisso, né, na saturação, eu muitas vezes se abriu aquela discussão se eu colheria a central ou a venosa mista, né? O que acontece? A saturação, ela tem muita pouca diferença, então muitos hospitais, muitas instituições pararam de colocar o catéter de artéria pulmonar só para ter aquele acesso à saturação venosa central. O lactato interfere muito, ele é uma resposta da má perfusão, né? Os gradientes de CO2, é onde o gap de CO2 é inversamente proporcional ao débito cardíaco, né? Opa, desculpa. Aí vem essas coisinhas fáceis, né, que eu falo que a oferta de oxigênio depende do conteúdo arterial de oxigênio versus o débito cardíaco. Então, o tempo todo, em qualquer monitor que eu vou pegar, né, eu vou lembrar que tem isso, e tem o débito cardíaco e eu tenho o conteúdo arterial de oxigênio. O conteúdo arterial de oxigênio ele é a pressão arterial de oxigênio, né, que é a pressão arterial de oxigênio. Muitas vezes eu vejo que muitas pessoas fazem confusão, né, é o oxigênio que é dissolvido no plasma, né, e a saturação de oxigênio, sim, esse é o oxigênio ligado à hemoglobina. Nós fazemos, tanto é que na fórmula do conteúdo arterial de oxigênio, se eu parar para pensar, eu tenho um fator de correção, porque ela é zero, a pressão arterial de oxigênio no plasma é 0,31 por 100, né? É 0,31 por 100 de conteúdo arterial de oxigênio por 100 litros de sangue bombeado,
né? Então, é muito pouco. Com um paciente de 70 quilos, nós teríamos que ter aí em torno de 120 litros de sangue bombeado por minuto. Então, é uma coisa absurda, né? Então, ele é muito pouco sangue dissolvido para a gente tem pensar que esse sangue vai alimentar todo o sistema. Então, quem alimenta o sistema mesmo é a saturação de oxigênio, que é aquela que eu leio na minha oximetria, que é o oxigênio ligado à hemoglobina. Lembrando que eu não vou ensinar isso, né, que isso é fisiologia, mas cada hemoglobina se ligam 4 moléculas de oxigênio, que tem aquela constante, né? Ele faz parte de 1,34, por isso que faço aquilo ali, o conteúdo arterial de oxigênio é essa forma, né? O consumo de oxigênio é o conteúdo arterial menos o conteúdo venoso, né? Vezes o débito cardíaco. Por isso que eu falo que a hemodinâmica é essencial. Sem o débito cardíaco, eu não tenho consumo de oxigênio, né? Aqueles pacientes com falha de bomba, os pacientes meio em choque circulatório, né? Os meus pacientes em choque cardiogênico, a primeira coisa que a gente pensa é como fazer esse sistema funcionar com o conteúdo arterial de oxigênio, o conteúdo de oxigênio que ele tem, e eu consigo fazer esse oxigênio chegar ao sistema para ele poder consumir. Se essa célula minha não consome esse oxigênio, aí eu me crio outro problema, né? Porque aí eu estou falando de um choque citotóxico, que é aquele paciente que a gente fala que não tem resposta mais. E muitas vezes a gente vê isso no beira-leito muito claramente, né? Que o que eu quero de tudo? É a taxa de extração, né? É o consumo de oxigênio sobre a, o volume ofertado de oxigênio. Então, quando eu falo da taxa de extração de oxigênio, eu estou falando de 25% só. O meu organismo ele consome somente 25% de oxigênio que eu oferto a ele. Então, isso aí eu jogo a bola um pouquinho até aí para o Juliano, para a equipe de fisioterapia, né? Quando eles passam lá no beira-leito e falam assim, não precisa de tanto oxigênio, é isso que ele está querendo dizer. Na verdade, eu tenho que lembrar que isso é até tóxico, né? Porque eu vou mostrar aqui agora para frente que se eu ofertar muito oxigênio, chega num ponto que a gente chama de DO2 crítico, né? Eu oferto muito, mas o meu organismo não tem a dependência fisiológica dessa oferta, ele não consome mais oxigênio. Então, quando eu oferto e ele não chega, ele chega a ter um limite de consumo de oxigênio. Então, eu tenho que corrigir o meu débito cardíaco, a minha volemia, as minhas pressões de enchimento, para poder melhorar essa oferta do oxigênio. Isso significa chegar esse oxigênio até a célula, né? Até a mitocôndria, vamos dizer assim, né? Então, se chega num ponto que eu não tenho mais, mesmo ofertando mais, eu não tenho mais consumo. Então, a gente chama, diz que ele chegou num patamar de consumo, o organismo, ele não tem mais resposta a partir daí. Eu tenho que procurar outras causas. Isso não é mais a oferta. Então, se eu vou falar de tudo isso, resumindo, né, isso tudo que a gente vem falando aí, eu não coloquei o artigo sobre monitorização hemodinâmica, que na verdade cada slide, por exemplo, se eu for falar de DO2 crítica, aí eu fiz um levantamento, né? Saem mais de 1000 estudos sobre DO2 crítica. Então, se a gente for ficar pegando qual que é o melhor, qual que é o pior, eu digo que na terapia intensiva é muita opinião, né? Muita gente publicou muito artigo e, na verdade, são opiniões individuais de serviços individuais. Não dá para mim ficar falando em cima de um artigo. Tem um artigo sobre DO2 crítica que é muito famoso, do Jean-Louis Vincent, mas ele não é uma opinião da Bélgica, é a opinião que ele teve da UTI dele, né? Que muitas vezes não é corroborada pelos outros institutos, os outros grandes centros, né? Então a gente não pode pegar as opiniões individuais e levar para o meu serviço. Por exemplo, eu não posso tratar um chinês igual eu trato um brasileiro, né? As condições são diferentes, as condições fisiológicas são diferentes, a constituição genética dele é diferente, que a gente hoje em dia sabe bem que interfere muito nisso, né? E o que faz parte da monitorização básica? E por incrível que pareça, faz parte da monitorização básica a avaliação clínica, a anamnese e o exame físico geral. Se eu não olho o paciente, hands-on, né? Somente as mãos,
a gente não faz o diagnóstico perfeito e eu erro até na monitorização que eu escolho. Muitas vezes eu falo assim, vou aferir a pressão desse paciente e esqueço de pedir alguns exames para ele, vamos dizer assim, né? Ele chega para mim com rebaixamento do nível de consciência, letárgico, ou eu falo que ele está bêbado, ou eu falo que a diabetes dele que está descompensada, aí eu descubro depois de algumas horas que ele está fazendo febre, tem uma leucocitose com desvio. Eu estou citando um caso clínico que é muito comum, principalmente nas urgências. E quando eu descubro, ele fez um choque séptico. E na hora que eu descubro que ele fez um choque séptico, né, eu descobri tardiamente um grande problema, né? Porque eu não posso descobrir, eu tenho que surpreender o choque. Se eu descubro que eu tenho um choque séptico, com certeza eu já perdi mais de 12 horas, né, de tratamento do paciente. Esse paciente já chega para nós com um quadro quase que irreversível. Muitas vezes a gente reverte esses quadros graves, mas são pacientes bem graves mesmo. A pressão arterial sistêmica, né, que... fiz umas colinhas aqui. A pressão arterial sistêmica, né, que eu afiro no beira-leito, é muito fácil de eu fazer. A perfusão periférica, né, que é o meu tempo de enchimento capilar ali, eu vou ali e faço aperto o dedo do paciente por 4 a 6 segundos e descubro que esse tempo de enchimento capilar menor que 6 segundos, ele está me dizendo muito mais do que um bom monitor no beira-leito, né? Eu descubro sobre perfusão do paciente e sobre o consumo dele, se ele tem uma resposta metabólica boa ao estresse que ele está passando, né? Sinais vitais, o pulso, temperatura e respiração, né? O aumento do pulso em 10 batimentos por minuto do basal dele, o aumento da temperatura em 1 grau, por isso que a gente bate tanto em curva térmica. Então, quase tudo aquilo que a gente faz em pacientes internados faz sentido, né? A respiração, se ela começa a apresentar 6 incursões a mais por minuto, ele está me dizendo que ele está apresentando alguma alteração hemodinâmica. Isso pode ser constitucional, pode ser por estresse físico, ou pode ser também por um quadro infeccioso que está começando a chegar. A pressão venosa central e a estase jugular, né? A oximetria de pulso, a diurese nos diz muito, né? Muito se tem na cabeça que se eu consigo fazer o paciente urinar, ele está tendo uma resposta hemodinâmica boa. E, na verdade, o organismo, ele tem uma centralização. Hoje em dia é muito desmistificado isso, né? A gente desmistifica. A diurese não é vinculada a uma boa perfusão. O rim, ele consome muito pouco oxigênio, né? Ele consome muito pouco oxigênio e ele tem uma taxa metabólica muito baixa. Essa pressão de perfusão na cápsula de Bowman ali, ela não é relacionada à perfusão. Na verdade, muitas vezes o meu organismo ele desvia o fluxo, vamos dizer assim. É mais relacionado mesmo a oferta de volume que eu dei e se o rim continua aberto, vamos dizer assim, né, que é um termo errado. Então, quando o paciente, por exemplo, recupera a hemodinâmica e tem uma diurese baixa, muitas vezes eu abro mão dos diuréticos para melhorar essa diurese. Na verdade, eu tenho que melhorar a hemodinâmica dele. Se ele não responder ao diurético, não significa uma piora clínica. Significa que o coração está escolhendo, a minha celularidade, minha hemodinâmica está escolhendo onde perfundir. E ele vai dar preferência a órgãos nobres do que ao rim. A elevação do lactato, né? A elevação do lactato me chama muita atenção para esse sofrimento celular, né? E isso vale uma aula, a alteração do lactato, né? Tem alguns estudos e alguns trabalhos publicados. Um estudo muito famoso, tem 72 páginas sobre o lactato, é muito bacana. E é aquilo que eu estava falando. Uma coisa muito utilizada hoje é essa diferença de cada órgão para a resposta, tanto da resposta ao preenchimento capilar, né, quanto a resposta do livedo, né, o score de livedo que a gente fala, né, o score de livedo ele é medido no joelho,
não sei se vocês já viram que o paciente vai começar a fazer um livedo, e aquilo tem um grau como é que fala? Tem um grau a gente classifica aquilo como sofrimento. Ele vai de 1 a 5, né? Se ele começa no joelho, em torno do joelho, com uma bolinha pequena, aquele roxinho cinzinha, que a gente parecendo até que o joelho bateu no chão, né? Se você passar perto daqueles pacientes com insuficiência cardíaca, você vê bem isso, né? Você vai ver que é um grau 1. E conforme isso vai aumentando, eu vou falando, qual órgão vai falindo. É uma brincadeira que eu faço muito com o Pedro ali na UTI 1, e ele fala assim, o senhor sabia que ia parar isso? Eu falei, eu sabia só por causa do livedo, né? Então, a coloração original, né, se eu aperto ali, o tempo de enchimento capilar, ele me diz muito mais do que um bom monitor. Aí eu venho para a monitorização avançada, né, que é o catéter de artéria pulmonar, que muitas vezes, e eu já escutei muita gente falar que ele está em desuso, e na verdade, nós vamos ver aí algumas coisas, né? Na verdade, o desuso dele foi para frente, né? Eu digo que o catéter de artéria pulmonar, com os novos modelos de monitorização, né? E é difícil a gente achar um catéter de artéria pulmonar, não é todo mundo que tem isso em casa, né? Acho que eu tenho isso em casa, né? Como diz o Jossan, fala assim que eu sou fanático por algumas coisas. O catéter de artéria pulmonar, ele foi iniciado na década de 70. Em 1990, iniciou alguns estudos, principalmente sobre SARA, né? Connors e alguns colaboradores, e eu não coloquei todos os estudos aqui, porque são vários estudos, os estudos começaram em 1990 e tem estudos publicados até 2004, batendo nas costas do catéter, né? E dizendo não interferir na mortalidade. O catéter de artéria pulmonar ele não interfere mesmo na mortalidade. Ele era muito usado principalmente nos pacientes cirúrgicos, ele teve uma boa resposta, né, naqueles pacientes que iam para cirurgias graves, né, com alguns critérios, essas cirurgias principalmente de prótese valvar, com insuficiência valvar, e em que tinha necessidade de saber os enchimentos de câmara, eles tinham um melhor resultado do paciente pós-cirurgia, mas não no paciente grave, ele não estava mudando a mortalidade. E fez alguns estudos, Connors, eu coloquei esse estudo aí, porque esse estudo é conhecido por ter enterrado o catéter, né? E a gente vai dizer para vocês que não é bem assim, né? Na verdade, o que que acontece? O catéter de artéria pulmonar, ele é um monitor. Ele, na verdade, depende muito mais de quem usa do que dos dados que ele está fornecendo. Se eu não tiver aquele entendimento de fisiologia básica, eu com certeza acho o catéter uma coisa desnecessária. E hoje em dia, os catéteres de artéria pulmonar, que usa aquele sistema hemisférico, né, e foram muito usados, principalmente agora na pandemia de Covid. Por quê? Porque eu perdi a monitorização, é um paciente totalmente diferente, um paciente em que a ventilação mecânica interferia muito na hemodinâmica do paciente. Então, o paciente, vamos dizer assim, o paciente não estava na mão, ele parecia que estava deslizando entre os dedos. E quem trabalhou com pacientes graves em ventilação mecânica ou pulmão de SARA sentiu isso, parecia que eu estava perdendo o paciente e não estava fazendo nada. Essa sensação foi muito ruim para várias pessoas, né? Ele deve ser encarado, então, somente como uma ferramenta do estado hemodinâmico do paciente crítico. Então, o catéter de artéria pulmonar ainda é considerado um padrão ouro para medida de avaliação hemodinâmica no beira-leito. Outros métodos de monitorização hemodinâmica são a termodiluição transpulmonar. E muita gente achou que a gente tinha reinventado a monitorização hemodinâmica, e na verdade nós continuamos fazendo a termodiluição transpulmonar através de catéteres periféricos, né? Ou radial ou femoral, sem invasão, sem oclusão da artéria pulmonar, sem colocar ele dentro do ventrículo, né? Eles serviam para medir esse débito cardíaco, eles servem, né? Na verdade são muito usados, né? Eu coloquei aí um catéter que é usado na rede DOR, né? Que é o volume VIL, né? O EV1000.
eles servem muito para esse volume telediastólico global, né, o volume sanguíneo intratorácico, e eles foram muito importantes, né, para medir a água pulmonar extravascular. São muito usados principalmente pelos anestesistas hoje em alguns centros, né? Ele tem um índice de permeabilidade pulmonar, ele me diz como está sendo essa resposta do paciente. A análise de curva de pressão de pulso que os equipamentos utilizam são disponíveis no mercado hoje, são muitos, né? Todos esses aparelhos hoje são vinculados à termodiluição. O que interfere muito nesses aparelhos, principalmente o EV1000, né, que está sendo muito utilizado hoje, são as variações térmicas. Aí eu coloquei aqui os Alpes ali no fundo, né? Porque as variações térmicas, a hemodiálise e o estado hemodinâmico, como a arritmia do paciente ou lesões de válvula, interfere muito na precisão dos catéteres periféricos de termodiluição. O que acontece? É um sistema simples, né? Ele faz uma leitura em determinado extremidade do organismo e ele colhe esse resultado na outra extremidade, deixando o sangue circular, e ele vê os resultados e me diz alguns parâmetros. Alguns desses catéteres, em catéter único, né, ele consegue fazer essa diferença e medir as pressões e me aferir o débito cardíaco beira-leito, batimento a batimento. Isso é o mais importante, né? Ele tem essa precisão, são muito utilizados, são muito bons esses catéteres, principalmente para mim ver essa resposta daquele paciente grave. Por que eu coloquei ali os Alpes, eu falo? Porque quando existem essas limitações dos catéteres de termodiluição, principalmente acesso periférico, né, eu digo que o catéter de artéria pulmonar está ali em cima do topo, vendo todo mundo descer a montanha, né? Ele está tranquilão. Por quê? Porque ele não tem essas limitações. Na verdade, ele foi criado para ver essas limitações e quantificar essas limitações. Outro método que é muito utilizado hoje é a ecografia. A ecografia beira-leito, ela tem algumas para medições da beira-leito, principalmente no paciente em ventilação mecânica, ela tem algumas deficiências, né, principalmente no volume da cava inferior, eu coloquei ali, a importância técnica, né, ela muda a cada ciclo ventilatório, e as pressões de enchimento mudam muito, né. Temos a dificuldade técnica de quem manuseia, é muito fácil passar o aparelho e capturar uma imagem, mas é muito mais técnico do que isso, né? Não é só a imagem e não é só ver o que eu estou fazendo. E hoje em dia é muito mais utilizado a ecografia para a gente ver como é que fala, acessos venosos, guiar procedimentos, do que mesmo para fazer a monitorização hemodinâmica. Deficiência também muito grande da ecografia, hoje no beira-leito, principalmente do paciente crítico, é que ele não é contínuo. Eu não olho para um monitor e vejo como o paciente está, o estado hemodinâmico dele. Eu não vejo esse débito cardíaco pulso a pulso, eu não vejo as pressões de enchimento pulso a pulso, né? Eu tenho que estar ali e saber medir de tempo em tempo, né? Isso é quase inviável, né? Um dos grandes estudos que tem hoje, ele nos diz que o melhor jeito de eu reanimar o paciente é um médico com a seringa ao lado do leito, né? Na verdade, ele vai fazendo volume e escutando como é que esse paciente está evoluindo até ele estabilizar. Fica olhando de frente para ele mesmo e ver qual que é a resposta desse paciente à ressuscitação volêmica, às drogas vasoativas e qual é a resposta laboratorial dele. Então, isso é feito de tempo em tempo. Uma coisa que os laboratórios, os convênios não entendem muito é essa solicitação de exames seriados, né? Nós temos um paciente hoje na UTI que ele passou por esse choque grave e a gente fez a coleta de exames seriados e quase todos os exames tiveram que ser justificados, né? Por que foram feitos seriados? O convênio não entende diferenciar um paciente grave de um paciente que pode ser atendido beira-leito, até em pronto-socorro, ou um paciente ambulatorial. O Doppler esofágico é um excelente
Na verdade, é a técnica do ecocardiograma, só que esofágico, muito utilizado nas cirurgias cardíacas, né? Principalmente quando nós temos um bom profissional que consegue auxiliar nisso, ele vai, esse sim, dando tempo a tempo, né, durante o procedimento, o que está acontecendo com a hemodinâmica do paciente. Eu acho que o ENCORE tem uma grande equipe que sabe muito bem fazer isso, e eu vejo que é muito bem feito isso aí no hospital, né? Se você não vê nenhum tipo de complicação nesse tipo de procedimento. Ele é mais impeditivo no beira-leito, né? Porque aí depende muito mais do conhecimento clínico e uma formação extensa, né? Uma formação de um curso de imersão. Eu digo para muita gente que eu não me atreveria a fazer um Doppler transesofágico, mesmo que tivesse algum determinado conhecimento básico. E uma coisa que vem crescendo muito, que é a bioimpedanciometria e a bioeractância, né? Na verdade, a bioeractância, ela é uma versão melhor da impedanciometria com menos restrições, né? É o futuro, né? Ela serve para ver o débito cardíaco, o volume sistólico e a contratilidade miocárdica. Todos eles nos dão, desde dos catéteres de termodiluição, né? Eles nos dão o débito cardíaco, o volume sistólico, a contratilidade, alguns dão índice cardíaco, né? Que é o débito cardíaco sobre a massa corporal, né? Ele vem me falando sobre isso, né? Mas eu senti falta das pressões. Eu acredito que todos repararam aí que em algum momento a gente não falou de pressões em todos esses catéteres, né? Ele me dá uma monitorização, mas não me dão uma monitorização completa e não me dão a oxigenação sanguínea tempo a tempo, né? Então, as limitações são a hipertensão pulmonar grave, né? A insuficiência aórtica grave, e eu volto a dizer que ele tem as suas limitações, principalmente quando eu mais preciso, teoricamente, né? Os artefatos como o marcapasso, ele vai impedir a condução elétrica, né? As patologias aórticas, né? E a insuficiência da tricúspide. Eu até brinco que no hospital de cardiologia, imagina o INCOR, o INCORE, alguns grandes hospitais aí, dizendo que usa impedanciometria se eu não posso ter nenhuma dessas patologias embaixo, né? Seria assim até um tiro no pé, né? Que eu comprei um monitor para não usar, né? Porque na verdade, se a gente der uma volta na UTI, é só quase o que tem, né? E a reinalação parcial de CO2, que é o princípio de Fick, que é o sistema NICO, que vem sendo tentando se usar agora, né? Que na verdade é um princípio mais baseado na oxigenação, né? Ele vai usar a fórmula de Fick modificada para determinar o débito cardíaco. Eu tenho uma visão geral de todos os monitores que existem atualmente, né? Essa visão geral da monitorização do débito cardíaco em comparação com o catéter de termodiluição da artéria pulmonar, né? Eu vou ver que as limitações do catéter de artéria pulmonar intra e extracavitárias, as valvopatias, as arritmias e a variação de temperatura é o que mais interfere nele. Eu diria que a variação de temperatura não interfere tanto, porque se você consegue a termodiluição, você consegue ajustar isso. E as arritmias é o que mais interfere mesmo nele, né? Nos outros catéteres são várias contraindicações, né? E quando eu vejo essas contraindicações, a gente quase que fica no primeiro, né? No catéter de artéria pulmonar. Mas Marcos Tadeu não usa mais, todo mundo fala que é uma coisa em desuso, né? Tanto não é em desuso que hoje a Edwards lançou o Hemosfere, né? Na verdade, ele fez uma versão melhor dele com menos intercorrência. Um dos grandes defeitos que ele teve foi a falta de conhecimento de fisiologia, né? Eu acho que alguns médicos mais antigos usaram muito catéter de artéria pulmonar, a falta de conhecimento de fisiologia, a falta de
manuseio, a falta de prática disso, prática com o catéter, né? Porque, na verdade, com tudo, né, a gente tem que ter uma prática boa, tem que ter a mão daquilo. Aí eu coloco esse trem aqui e, olha, isso é uma publicação do Intensive Care, né? Os 10 erros da medicina intensiva, né? Que, na verdade, eu falo que são muito mais, né? A gente erra muito mais que isso. Experiência é simplesmente o nome que damos aos nossos erros, né? De Oscar Wilde. E a gente vai aprendendo conforme vai usando. Eu não tenho como falar assim, eu vou colocar uma mitra clip e vou fazer de primeira vez e vai dar tudo certo. Não, na verdade, tem que ter alguém para me ensinar, e é assim na residência, e é assim no internato. Alguém pega na minha mão e fala para mim qual é aquele caminho, né? Eu vou usando e vou aprendendo. O maior erro que nós temos na medicina, eu acredito, principalmente na metodologia de monitorização hemodinâmica, é não acreditar que aquilo pode dar certo, né? Quando eu paro para pensar, eu perdi alguns momentos preciosos e perdi tempo, né? De vida do paciente. O paciente, por exemplo, quando eu abro uma discussão se eu vou usar ou não um catéter de artéria pulmonar, e isso está escrito em 476, eu fiz esse levantamento, em 476 artigos que eu achei, um dos maiores defeitos dos catéteres de monitorização hemodinâmica foi o uso tardio após 72 horas do início do problema, né? Na verdade, quando eu pensei em usá-lo, era o melhor momento de usá-lo. Eu tenho a agradecer, né, a todo mundo. Na verdade, a monitorização hemodinâmica, eu não disse tudo, na verdade, a gente tentou fazer um resumo simples de monitorização hemodinâmica, e muito simples mesmo, porque, na verdade, nós estamos falando de um livro e de uma matéria que, para quem cursa terapia intensiva, sabe que dura em torno de 6 meses a 1 ano, né? São várias aulas, cada item daquele é discutido isoladamente, né? Quem faz os cursos de imersão, eles são 4 dias em 2 módulos, né? De monitorização hemodinâmica, lógico que a gente não ia fechar com isso. E, na verdade, quando eu falo de fisiologia da monitorização hemodinâmica, na verdade, eu só dei um pontapé inicial, né? Aí eu teria que fazer as outras aulas que me dizem onde eu uso isso, né? Que são os estados de choque, né? E como é essa resposta da monitorização hemodinâmica e como isso guia para a minha terapêutica e como isso guia para a minha ressuscitação volêmica. Aonde que eu vou chegar fazendo tudo isso? Na verdade, eu acho que fica uma aula curta, mas uma aula que se faz necessária, né, da monitorização hemodinâmica, e para a gente entender o que eu tenho hoje disponível de arsenal. Lembrando que não existe um recurso melhor do que o outro, né? Na verdade, existe a indicação melhor, né? O conhecimento de quem está ali no beira-leito para fazer essa escolha da ferramenta a ser usada. A monitorização hemodinâmica, ela depende quase que 100%, né? Vamos brincar aqui, 100% do profissional beira-leito. O que muda a mortalidade de um paciente é o profissional beira-leito e aquele estudo famoso hands-on, né? Somente as mãos. Quando eu uso somente o conhecimento técnico do profissional beira-leito, ele é capaz, nós vimos ali na monitorização básica, ele é capaz de mudar o desfecho do paciente em apenas uma anamnese, né? Esse paciente sente que foi mudado, e muitas vezes eu chego ali no paciente, eu faço 1000 de volume e vejo que ele melhorou, né? Isso aí parece uma coisa assim muito simples de ser feita, mas quando eu não vejo isso, após 6 horas o desfecho algumas vezes são trágicos, né? Eu não posso perder esse paciente no pontapé inicial. Uma vez nós brincamos aí na UTI 2 aí, né? A visita de terapia intensiva com paciente crítico é assim, ela começa no leito 1 e vai ao leito 10, né? Na hora que eu estou chegando no leito 9, o paciente do 2 chocou e parou, né? É muito bem assim, eu não posso perder o time do paciente, ele não pode ser deixado de ser visto, por isso a monitorização nos auxilia tanto, nos auxilia para não ter 10 médicos do lado de 10 pacientes,
né? 10 enfermeiros do lado de 10 pacientes. E o que muda mesmo a nossa qualidade no serviço, a nossa boa prática médica, né? É minha equipe multidisciplinar. Se eu não tiver uma equipe muito boa, né? E eles não mudam esse desfecho. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar aí. Na verdade, nós temos muito mais para falar aí, né? Eu falei mais ou menos o básico disso. Não sei se o doutor Flávio Eu, gostaria eu, de dar algumas eu palavras. queria começar, se o Flávio me permitir. Marcos, parabéns pela aula. Uma coisa que sempre me chama a atenção quando a gente fala de monitorização em ambiente crítico é uma dicotomia enorme que existe entre o que está publicado e o que a gente vê no dia a dia. Então, você que tem uma curva de rodagem aí em UTI bastante ampla, você só sabe me explicar por que existe a documentação, mesmo pensando no catéter arteriopulmonar, até os recursos mais avançados, mas quando a gente vai na prática, muitos serviços nem dosar um lactato de rotina se dosa. Então, por que tem essa separação tão grande entre o que existe de conhecimento para monitorização e a prática do dia a dia? Sabe me apontar isso? É sempre uma questão que eu tenho muito na discussão. Por que a gente sabe que existe, que a monitorização salva vidas quando quem sabe conduzir isso olha para esse tipo de variável, mas na prática do cotidiano isso acaba não acontecendo. O que você pode me dizer sobre isso, cara? Você sabe da sua impressão? Eu digo assim, acredito que a maioria aqui, alguns aqui estudaram em São Paulo, né? Aí, quando eu fiz mesmo residência em terapia intensiva, né? Aí, eu terminei em 2006. Essa coisa recente agora, né? Perto do pessoal. Um sistema novo, né? E o que acontece? Quando eu cheguei a ver a monitorização hemodinâmica naquela época, eu cheguei em Goiânia, usava cardiógrafo em alguns UTIs. Solicitar exame era assim, de 2 em 2 dias, como se o paciente tivesse internado no ambulatório, sabe? Fazendo um ambulatório. Ele solicitava de 2 em 2 dias, né? Eles não tinham essa percepção da necessidade da piora clínica do paciente. E algumas coisas nós descobrimos aqui, essa diferença que você está falando. Custo interfere muito, porque isso gera um custo e muitas vezes eu não sou ressarcido pelo convênio ou a família não tem condições de pagar, né? Por exemplo, eu colocar um Impela no paciente, nem coloquei isso aí, mas, por exemplo, colocar um Impela no paciente, um dispositivo de fluxo, né? Se eu coloco isso, tem um custo, né, a ser utilizado, e outras coisas que são impeditivas é o conhecimento clínico. Por exemplo, eu achar que a monitorização hemodinâmica é aquilo de medir a pressão, colocar uma PAM, né, uma linha arterial, e não saber para que aquilo serve. Na verdade, quando eu chego ali na linha arterial e aquilo não está me respondendo, o que eu faço daqui para frente, né? Essa é a hora que eu preciso daquele profissional qualificado beira-leito. Por quê? Porque aqui para frente, aí eu tenho que determinar o que eu preciso e o que eu não preciso. Essa dificuldade no ensino, né, que eu acho que o ENCOR vai dar um pontapé grande agora, né, principalmente com a residência de cardio intensiva, né, porque quando você vê a formação ser melhor, né, essa formação ser melhor, o colega ele começa a julgar ou interrogar o próprio serviço, né? Isso traz algumas coisas novas para o serviço. Às vezes não estou falando de monitores novos, mas eu estou falando de conhecimento. Uma coisa que a gente vê, e você viu, o Juliano viu muito, e eu te liguei de madrugada, né, Juliano, que é essa interação hemodinâmica, ventilação mecânica, né? Eu falei assim, ó, tá dependendo de você agora. Você lembra daquele dia, né, 4 horas da manhã, eu te mandando uma mensagem, eu falei assim, ó, tá dependendo de você agora. Você chegou lá e ajustou a ventilação mecânica e nós conseguimos melhorar a hemodinâmica e aquela perfusão daquela paciente. Isso essa interação, ela tem que ter um conhecimento. Isso depende muitas vezes de estudo e não é fácil eu juntar todos esses dados em uma pessoa só. Flávio? Tudo bem, alguém quer fazer mais alguma colocação aí? O que o Juliano falou é o que a gente realmente vivencia, né? Esse paradoxo aí que realmente a gente vê que acontece, né? Eu lembro na década de 90, quando eu fiz minha residência lá,
Às vezes acontecia isso mesmo que o Marco está colocando. Às vezes o cara falava, passava um cateter swangando lá, brilhei, passei o cateter, mas não sabia o que fazer com aqueles dados que apareciam para ele, né? E, E quem já então, viu o painel de Swangans, né, doutor Flávio? Fica louco, é, né? Porque ele abre um é, monte de dados, parece um avião na hora. Se você tiver o monitor completo, ele parece um avião. Ele enche de pressão a tela, aí você fala, e agora? pois é, acho que isso é uma coisa que a gente precisa avançar na discussão em relação a isso e nos posicionar, né? Como é que a gente vai, que linha que a gente vai seguir, né, Marco? É, Eu é acho muito isso. importante isso, porque numa época pandêmica, né, muita gente assumiu responsabilidade em terapia intensiva sem as noções mais fundamentais necessárias para o processo. Isso, sem dúvida, é um dos Isso. fatores que implicou em uma mortalidade extremamente alta, não só no Brasil, como no mundo, né? Então, é uma coisa complexa demais. A gente vê cada atrocidade aí que dói na alma. A situação de pandemia nos impôs uma situação totalmente, né, atípica, né? A gente vê um monte de profissional não qualificado trabalhando em ambiente de terapia intensiva, isso aí resultou no que resultou no Brasil, uma mortalidade altíssima, né, no Covid, como o Juliano bem falou, no mundo todo também, né? Embora os países mais pobres, mais desestruturados do ponto de vista financeiro de formação, isso ficou mais evidente, mais claro, né? Sem dúvida nenhuma. E Flávio, Mas é isso. em relação a essa história do recurso, né? O Marco falou a história da beira do homem, do médico à beira-leito, mas o médico também à beira-leito de pé descalço não resolve, né? E aí entra a instituição, né? Com o recurso, você na condição de diretor, né? Não há necessidade, a gente pode otimizar, não há necessidade de reaparelhar as duas UTIs e colocar 20 monitores lá que tem a possibilidade, de, por exemplo, de débito cardíaco ou de outra informação contínua, né? Então, a gente pode otimizar, compra 1 ou 2 monitores e esse monitor ele fica para lá e para cá a depender da condição do paciente. Então, acho que a gente precisa avançar, a gente tem essa falta, a gente tem essa demanda, a gente precisa disso, mas a gente sabe da restrição econômica que a gente tem, principalmente no nosso país e nossa instituição, né? Então, dá para otimizar, discutir, comprar, investir isso aí e colocar, né, de uma forma que a gente pode andar com ele na UTI, no leito 2, leito 3, leito 5, leito 6, viu? Não precisa comprar para todo mundo, não. Eu Mas vamos acho pôr isso assim, na pauta. eu não tinha discutido isso, até porque é uma aula, né? E eu, algumas vezes, me perguntaram de alguns pacientes graves que nós tivemos, principalmente de cirurgia cardíaca e daquelas intervenções de hemodinâmica mais grave, né? Que os pacientes ficaram mais graves, né? Me perguntaram se tem mais alguma coisa para fazer, aí entra no que o Marcos está falando. Tinha mais alguma coisa para fazer. Na verdade, eu demorei a descobrir que ele ia ficar grave, né? Por exemplo, se eu coloco, eu sei que o paciente é grave, eu vejo, antes de colocar ele na mesa ali da cirurgia cardíaca, eu sei que aquele paciente é grave, eu já levo ele monitorado para dentro, eu vejo as alterações dele antes dele começar a apresentar as alterações macroscópicas da macrohemodinâmica, né? Aí eu vejo as alterações grosseiras, né, Marcos? Eu não estou vendo a microhemodinâmica. Na hora que eu vejo a microhemodinâmica, ela alterou muito antes da macrohemodinâmica. Aí eu estou vendo o paciente chocado, mas aquilo tinha acontecido 3 horas antes. A alteração macroscópica que você está falando, como você meio citou, ela é a ponta do iceberg. Ou seja, Isso. depois que eu começo a ver a ponta do gelo para cima da água, meu amigo, para baixo tem um monte de coisa que acontecer aqui com determinados assim, parâmetros hemodinâmicos, eu consigo enxergar isso antes né, da manifestação clínica se manifestar. E aí, depois, daqui a pouco, a inviabilidade, né? Porque a hora que o paciente chega numa manifestação daquela, a depender da condição, já é inviável. Aí a gente vai colocar impela atrasada, a gente vai colocar balão atrasado, a gente vai colocar ECMO atrasado, ou seja, na hora que o prognóstico já não favorece mais a evolução, né? Vou colocar droga atrasado, né, Max? Droga atrasado, muito menos que isso, né? Colocar droga atrasado. Beleza? É isso aí. Essa questão, voltando só para finalizar essa questão de recurso, eu estou de ouvido aberto e esperando. Precisou, nós precisamos, é essencial, por isso, eu preciso desse equipamento aqui, nós vamos brigar para viabilizar, porque a nossa filosofia é trabalhar com tecnologia e usar recurso a favor da vida. Se a gente usa em outros setores, por que não na terapia intensiva, né? Temos dificuldade financeira, pandemia, mas eu acho que
mostrando a necessidade, apresenta, corre atrás, fala, ó, eu preciso desse monitor aqui, esse é o ideal, tá? Tem um mais viável, não tem? E tô a todos ouvidos aí para vocês da UTI, tá? Na verdade, chegando ficar um tempo lá com um da Midway, foi um monitor né, que tem, por exemplo, déficit cardíaco contínuo, por um tempo ia tentando comprar, a condição não permitia, né? Mas assim, o jeito de entender o paciente é outro. Assim, a droga que você vai usar é outra. Você tem um pensamento aqui de fora, né, do que você deve fazer. Quando você olha para o déficit cardíaco, fala, não tem nada a ver, esquece aqui, a terapêutica é por aqui, ó. Eu vou fazer expansão volêmica, vou usar droga vasoativa, vou usar dobutamina, esquece a nora, eu vou melhorar essa pressão com o débito cardíaco, sabe? Eu vou vasodilatar esse indivíduo. Ajuda muito a gente a entender de verdade o que está acontecendo do ponto de vista da fisiopatologia. Então, tá aí, Marcão, uma tarefa para a gente sentar, né, e apresentar para a diretoria aí uma proposta viável, né, do ponto de vista, né, factível, do ponto de vista da realidade da instituição e da necessidade nossa na terapia intensiva. Eu vou deixar entra na discussão que a gente estava falando, né, Marcos? Essa semana vamos discutir o residente do ano que vem, né? E o Marcos marcou para discutir essa semana. Isso entra na nossa tarefa aí, né? Porque o que eu vou dar para esse paciente, para esse residente, né? Eu tenho que formar ele. E o cara falar assim, ó, o cara saiu do Empório. Esse aí é o contrato, entendeu? Uhum. E aí eu vou deixar uma provocação aqui. Eu acho que essa aula sua foi uma aula inicial bem ampla, genérica, né? Falando um pouquinho de cada coisa, mas para as próximas vezes aí a gente já montar alguma coisa no sentido de específico, né? Em sepsemia, como é que você monitoriza um paciente que está em choque séptico, o que você usa de recurso, o que você não usa, o que é legal, o que é aplicável em cada situação específica. Eu acho que vale a pena a gente avançar nessa seara tão ampla aí, que é a medicina de doente crítico, né? De terapia intensiva. Eu conheço um cara que escreveu um capítulo de um livro aí sobre choque, só classificação de choque. Da Ateneu aí, ficou muito bom. Deixa eu convidar ele para dar aula aí. Tá, joia. Vamos combinar, sim. A gente vai conversando, então. Foi eu Acho mesmo. que é isso. Você? Então pronto. Foi. Então tá ótimo. Então tá bom. Vamos seguir nessa linha aí. Vamos lá.